José, o sonhador. José era o penúltimo filho de Jacó, também chamado de Israel, e o primeiro filho de sua esposa favorita, Raquel. Ele tinha 11 irmãos e era o mais amado pelo pai, o que gerava inveja entre os irmãos. Jacó chegou a dar para José uma túnica colorida especial, um símbolo de seu favoritismo. Além disso, José tinha sonhos proféticos, que indicavam que ele um dia governaria sobre sua família. Em um de seus sonhos, ele via feixes de trigo se curvando diante do seu próprio feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Ele contou esses sonhos aos irmãos, o que aumentou ainda mais o ódio que sentiam por ele. A traição dos irmãos. Os irmãos de José decidiram se livrar dele. Um dia, quando ele foi encontrá-los no campo, eles jogaram José dentro de uma cisterna vazia e planejaram matá-lo. No entanto, Judá sugeriu vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Eles aceitaram a proposta e venderam José por 20 moedas de prata, para enganar o pai. Os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de um animal e disseram a Jacó que ele havia sido atacado por uma fera. Jacó ficou inconsolável. A vida de José no Egito. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Graças à sua inteligência e caráter íntegro, ele rapidamente ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como administrador de sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele recusou, pois era fiel a Deus e ao seu senhor. Indignada, a mulher o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, acreditando na esposa, mandou José para a prisão. José na prisão e seus dons de interpretação de sonhos. Mesmo preso, José manteve sua fé e ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou para administrar os outros prisioneiros. Na prisão, ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que estavam encarcerados por desentendimentos com o rei. Ambos tiveram sonhos estranhos e pediram para José interpretá-los. O copeiro sonhou com uma videira com 3 ramos que davam uvas, e ele espremia o suco no copo do faraó. José disse que, em 3 dias, ele voltaria ao seu cargo. O padeiro, por outro lado, sonhou com 3 cestos de pão sobre sua cabeça, e aves vinham e comiam os pães. José interpretou que, em 3 dias, ele seria enforcado. As interpretações de José se cumpriram exatamente como ele previu. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restaurado ao cargo, mas o homem se esqueceu dele. A virada, José e o sonho do faraó. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas saíam do rio Nilo, mas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias e saudáveis eram engolidas por 7 espigas secas e queimadas. Ninguém conseguia interpretar esses sonhos, até que o copeiro finalmente lembrou-se de José e falou sobre ele ao faraó. José foi chamado e disse que Deus lhe daria a interpretação. Ele explicou que os 2 sonhos significavam a mesma coisa. Haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa no Egito. José aconselhou o faraó a nomear alguém para administrar a colheita durante os anos bons e armazenar comida para os anos de fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o nomeou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. A fome e o reencontro com os irmãos. Os anos de fartura passaram, e a fome se espalhou não apenas pelo Egito, mas por todas as regiões vizinhas, incluindo Canaã, onde a família de José vivia. Os irmãos de José foram até o Egito para comprar comida, sem saber que o governador era, na verdade, o irmão que eles haviam vendido anos antes. José os reconheceu imediatamente, mas escondeu sua identidade. Ele testou seus irmãos para ver se haviam mudado, acusando-os de serem espiões e exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de que estavam dizendo a verdade. Jacó, relutante, permitiu que Benjamim fosse ao Egito. Quando José viu seu irmão mais novo, ele ficou profundamente emocionado e preparou um banquete para todos. Mas antes de revelar sua identidade, ele fez mais um teste, colocou um copo de prata dentro da bagagem de Benjamim e o acusou de roubo.
Quando os guardas encontraram o copo, José ameaçou manter Benjamim como escravo. Porém, Judá se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, demonstrando arrependimento e amor pelo irmão. Esse ato tocou profundamente o coração de José, e ele finalmente revelou sua identidade aos irmãos. Eles ficaram aterrorizados, achando que José iria se vingar. Mas ele os tranquilizou, dizendo: "Não tenham medo. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para salvar muitas vidas." José encontra Jacó, e a família se estabelece no Egito. José enviou uma caravana para buscar Jacó e toda a sua família, oferecendo-lhes terra no Egito. Jacó não conseguia acreditar que José ainda estava vivo, mas partiu com seus filhos e netos para se reunir com ele. O faraó deu a José permissão para que sua família vivesse na terra de Gósen, onde prosperaram. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e fez José prometer que levaria seus ossos de volta para Canaã. Quando o povo de Israel deixasse o Egito, José viveu por muitos anos, vendo seus descendentes crescerem. Antes de morrer, ele também pediu para que seus ossos fossem levados para a terra prometida, um pedido que foi cumprido séculos depois, quando Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Lições da história de José. 1. A fidelidade de Deus mesmo nas piores situações. Deus estava com José e o elevou de escravo ao governador do Egito. 2. O poder do perdão. José poderia ter se vingado dos irmãos, mas escolheu perdoar e salvar sua família. 3. Propósito nos desafios. Os sofrimentos de José serviram para um propósito maior: salvar muitas vidas. 4. A importância da paciência e fé. José esperou anos para que seus sonhos se realizassem, mas nunca perdeu a confiança em Deus. Essa história mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode transformar qualquer situação para o bem.